Olá, estamos com mais um Band Entrevista aqui pela TV Maringá. Todos os sábados, no finalzinho, começo da noite, finalzinho de tarde, você tem esse espaço para acompanhar as personalidades da nossa cidade, quem realmente faz, constrói a cidade de Maringá, quem constrói a região do noroeste do Paraná. Aqui nós temos um espaço aberto pela TV Maringá para debater com essas personalidades as suas posições, os seus planos, aquilo que, no final das contas, acaba virando as políticas públicas que interferem na sua vida. Hoje nós trazemos para debater conosco ele que é deputado estadual pela segunda vez, foi assessor, chefe de gabinete do Ministério do Planejamento, foi secretário do Planejamento do Paraná, já foi candidato a prefeito em Maringá, é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o deputado Enio Verri. Deputado, seja bem-vindo. Nós temos muito o que conversar. Será um prazer. Vamos começar logo esse bom debate. Olha, deputado, o senhor hoje está o chefe do partido no Estado, o senhor é a voz mais próxima do casal de ministros Paulo Bernardo, Gleisi Hoffmann, representa o governo Dilma Rousseff no Paraná, que é um governo até fácil de ser representado, ser defendido, né? Mas o senhor tem defendido também, tem sido, aliás, a única voz que tem defendido o governo Requião, que já não é assim um primor de receptividade, né? Tem lá seus problemas. E o ex-governador Requião tem estrilado com o pessoal do PT. Como é que fica esse negócio assim, cada um de um lado, e o PT ainda apanhando continua defendendo o governo Requião? Olha, na verdade, na política você precisa ter lado. E tem que ser justo com as coisas boas e crítico com as coisas ruins. Eu fui secretário de Estado do governo Requião. O governo Requião, nos 8 anos em que ele esteve aqui coordenando as políticas públicas do Paraná, em consonância com o presidente Lula, contribuiu para que o Paraná melhorasse muito. No salário dos professores, na qualidade do ensino, na qualidade do serviço público, nos investimentos, em especial a pequena agricultura, na criação do salário mínimo regional. Então, de fato, houve um saco de conquistas, um rol de conquistas muito grande, que melhoraram muito o Paraná, tanto para os trabalhadores como para os empresários, como, por exemplo, o fim da fiscalização, o fim da presença do fiscal da Receita Estadual nas micro e pequenas empresas. Então, houve um avanço. E eu tenho que ser justo em reconhecer que isso foi bom para todos, e vou defender isso. Isso não quer dizer que eu defenda o Requião, o senador, eu defendo as políticas públicas que ele desenvolveu. E eu não tenho nenhuma vergonha de fazer essa defesa. Se os deputados do PMDB, que o apoiaram ou idolatravam, agora não apoiam mais e preferem apoiar o governador Beto Richa, cabe a esses deputados explicarem tamanha transformação, né? Eu acho que estou convencido, que quando um deputado, um político, começa a ficar a cada gestão de um lado, a população começa a questionar, afinal de contas, de que lado que está esse político. Então, por uma questão de coerência, eu sou o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, estivemos com o Requião por 8 anos, tenho que defender as suas boas políticas. Agora, cabe a mim também ser crítico. Ele fez críticas recentes ao Partido dos Trabalhadores do Brasil, do Paraná, em várias redes de comunicação, e eu fui muito firme com ele, respondi como ele gosta, porque o governador Requião, se você não responder à altura e no mesmo vocabulário que ele costuma responder, ele começa a ficar um pouco mais bravo. Então, respondi à altura, mostrando que nós temos, sim, que elogiar o que ele fez, mas não nos submetemos a ele. Nós nos submetemos ao Partido dos Trabalhadores. Isso pega mal? Não, você me desculpe, Temilton. O que pega mal, em minha opinião, são parlamentares ficarem 8 anos achando que Roberto Requião é Deus. Eu não achava isso, né? Eu sempre o respeitei como governador, mas achavam que era Deus, e agora ele é visto como o diabo. Essa mudança muito radical de opinião, isso sim me parece muito negativo. O senhor quer dizer, então, que o PMDB está tendo um comportamento que está abandonando o Requião porque tem interesses nessa aproximação com o governo Beto Richa? Olha, eu não tenho dúvidas a respeito disso, vou ser muito claro com você. O que acontece é o seguinte, claro, existe uma coisa chamada autonomia partidária. O PMDB faz o que ele quiser, o que achar melhor, eu sou de outro partido. Mas, em minha opinião, e cabe a quem está nos assistindo avaliar, você não pode ficar 8 anos apoiando um governo considerado de esquerda, com discurso de esquerda, deixando muito claro o papel do Estado. Eu sei que é assunto que você adora discutir. O Requião sempre deixou claro, e eu defendo isso, um Estado interventor, um Estado ampliado. Agora, o senhor defende o Estado interventor? O Estado ampliado. O Estado forte. O Estado
grande. Grande, defendo isso. Agora, hoje, quem ganhou as eleições aqui, como a Dilma e como o Lula também defende. Hoje, quem ganhou no Paraná... Mas, tudo bem, a Dilma defende um Estado forte, mas ela também está falando em privatizações. Mas, a Infraero é a primeira. Né? Não, a Infraero não está sendo privatizada. Você está falando de assunto. Eu posso voltar no assunto anterior? Por favor. Na verdade, o que ocorre é o seguinte. O atual governador tem características políticas diferentes do governador anterior. Ele é um governador que defende o Estado mínimo. Bom, é uma maneira diferente. Ora, como que esses parlamentares que durante 8 anos achavam ótima uma proposta, agora mudaram de ideia? Então, sim, eu tendo a crer que os deputados hoje apoiam o Beto Richa por interesses muito mais pragmáticos, né, de obter recursos e esse tipo de coisa, do que, de fato, por uma concepção do que é melhor e do que ele defende, o que é o ideal para o Paraná. Esse é um aspecto. Deputado, o que é pragmático em política, hein? Olha, pragmático em política é você abrir mão da sua concepção ideológica, do que seria melhor para conseguir determinados favores que podem reelegê-lo. Quer dizer, é eleitoral, eleitoreiro. Eleitoreira. Isso aí tem um outro nome também científico, que é o populismo político. Não é? O importante é o estar do lado do governo. E aí tem aquela gozação, que é muito importante. Isso é muito comum dos vereadores, muito comum em deputados, até em senadores. O problema desses políticos é que eles são sempre governo. Culpado é o governo que muda. Né? Se não mudasse o governo, não tinha problema. Né? Então, acontece que, infelizmente, eu acho felizmente, mas para eles acham, infelizmente, que tem democracia, e democracia é alternância de poder, aí fica uma saia justa como essa do pessoal do PMDB no Paraná. Eram Requião até a morte, agora são Beto Richa até a morte. Eles que se expliquem, eles têm que explicar isso, eu não. Olha, o senhor também tem um projeto político, né? O senhor pela frente aí já é declaradamente candidato a prefeito de Maringá e o senhor alinhava uma costura, pelo menos tenta alinhavar uma costura com o PMDB. Essa postura crítica que o senhor tem com o governo, aliás, com o PMDB no nível estadual, não interfere localmente aqui numa marra, numa candidatura, tendo o PMDB como seu vice, por exemplo? Na verdade, o nome correto é pré-candidato, né? Senão podemos ter problema com o processo eleitoral. Pré-candidato. Sou pré-candidato a prefeito. Vamos dizer assim, o senhor está com um nome oferecido ao partido. Ao partido, e como eu sou um soldado do partido, espero, né, ser indicado como candidato em junho. Bem, neste quadro, é importante colocar que a avaliação que eu faço ao PMDB não é uma avaliação ofensiva, é uma avaliação política. Agora, não podemos esquecer que o PMDB não é da base do governo Dilma. O PMDB é o governo Dilma, porque ele é o vice-presidente, é o presidente do PMDB. Portanto, o que é importante ter claro é que o PMDB e o PT estão juntos dirigindo esse país. É uma coligação, são 2 partidos que dirigem esse país. Esses mesmos 2 partidos dirigiram o Paraná por 8 anos. É natural que essa coligação ocorra aqui. Portanto, pelo diálogo que eu tenho com o presidente estadual do PMDB, que é o deputado Valdir Pugliese, de Arapongas, pelo contato que eu tenho com o vice-presidente Michel Temer, eu tendo a crer que nós devemos construir, pela nossa história política, uma aliança, mas será construída. Não é uma coisa dada, não é uma coisa simples, porque envolve a discussão do cenário nacional, do cenário estadual e das políticas públicas que vamos fazer aqui em Maringá. Agora, na essência, de verdade, o que tem é que o PMDB tende a, caso não tenha candidatura própria em Maringá, se tiver, você tem que respeitar, afinal de contas é um grande partido e a nossa cidade tem 2 turnos, então é natural que eu tenha um candidato. Caso ele não tenha candidato, é natural que ele venha conosco nessa coligação e essa opinião não é só minha. Essa opinião é da direção nacional e estadual do PMDB. E como é que vocês estão articulando essa grande força das esquerdas, né? Na eleição passada, a esquerda esteve dividida. Foi com pelo menos 3 candidatos. O senhor acha que consegue construir uma candidatura de consenso das esquerdas aqui para a cidade, ou o senhor imagina que também seja necessário passar pela depuração do primeiro turno para no segundo turno ter aí uma confluência de todas as esquerdas no mesmo palanque? Olha, na verdade, o segundo turno ele é um avanço da democracia. É legal que tenha vários candidatos, que a população ouça todas as opiniões, nos vários ramos ideológicos, e ela escolha aqueles que mais se aproximam do que é ideal para a sua cidade, segundo a opinião do eleitor. Bem, caso isto ocorra, no segundo turno a tendência é que se una. Agora, me parece que esse ano o cenário político e os nomes que apontam na imprensa e pelos analistas políticos, nós teremos aí na esquerda 1 ou 2 candidatos, dependendo ainda da postura do PSOL e do PSTU. Agora tem o PPL.
E o PPL? Não, o PPL já está, tem um quadro desenhado, o PPL já está conosco, né? O nosso diálogo é muito aprofundado, além do Partido dos Trabalhadores, com o PPL, que é o Partido da Pátria Livre. Temos também muito bem conversado com o PDT, inclusive contando com o apoio do ex-senador Osmar Dias, isso é público, notório. Temos um diálogo muito profundo também com o Partido Verde, que esteve conosco como candidato a vice na última eleição. Esses, pelo menos 4, 5 partidos já estão consolidados. O PCdoB também? O PCdoB, fechado. Então, vamos lá. PT, PDT, PPL, PV e PCdoB está muito avançado. E temos o PSC, que é um partido que compõe a base do governo Dilma, que também temos um diálogo profundo, e o PMDB, que é a análise que já disse anteriormente, caminhamos para a construção de uma aliança também. As noivas aí parece que vão ser mesmo o PSC, o PSD, que é Partido Novo, e o PMDB. Deputado, eu quero lhe fazer mais uma pergunta com relação às disputas internas dentro do PT. O PT vai ter no próximo ano um rearranjo. O senhor provavelmente, se assim o seu partido interessar, né, o senhor vai ser candidato a prefeito em Maringá e talvez tenha uma mudança no comando do partido. E é uma mudança que nem sempre é assim tão fácil, tão tranquila de acontecer, né? Tem gente querendo. Isso o senhor responde para a gente depois do intervalo.